Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Tonico falou que eu sou lusitano, né? Com a graça de Deus, eu sou brasileiro, com muito orgulho, né? Não vamos cantar a música aqui não, mas dá orgulho de ser brasileiro. Nada contra os portugueses. Eu costumo dizer que, graças a Deus, eu sou brasileiro, porque a Bíblia diz que tudo dá graça. Então, se eu fosse português, eu ia dizer, graças a Deus, que eu sou português, né? Então, nada contra os nossos irmãos portugueses lá, mas nasci no Brasil, sou brasileiro e estou passando uma temporada lá até Deus permitir a minha estadia lá. Eu só digo para os irmãos que não visite Portugal. Tá? É um conselho que eu dou a todos os irmãos, porque se visitar, vai gostar, vai querer ficar. Não é que o país é ruim, o país é bom. Então, é melhor não visitar, porque visitando tem vontade de ficar e fica aquela coisa ruim de querer ficar e não poder ficar, né? Realmente lá é muito bom para morar, é maravilhoso. Um povo muito alegre também, não parece, mas é um povo alegre e receptivo também. Mas alguns amigos lá de Portugal provavelmente estão assistindo o culto, né? Mandamos o link para lá também. Então, tem alguns portugueses lá e alguns brasileiros também assistindo. Não estou falando isso não é porque eles possam estar assistindo, porque realmente o país é muito bom. Mas, deixando Portugal um pouco de lado, vamos falar em relação a nós aqui. É um prazer realmente estar aqui na igreja, depois de 2 anos e meio, né? Já estou lá em Portugal 2 anos e meio, e então nós deixamos a amada igreja aqui e fomos para lá. E coincidiu de vir numa época onde que nós estamos comemorando o quê? A Páscoa. E a Páscoa é uma coisa realmente muito interessante. A Páscoa é um período muito importante nas nossas vidas e às vezes nós não percebemos. O nosso irmão fez me lembrar da época do pipoqueiro, porque hoje os pipoqueiros colocam lá pipoca, enchem o saquinho e não soca mais, né? Eles não querem encher, não querem transbordar. Isso faz a gente pensar da nossa EBD, onde que nós estudamos a respeito também da Páscoa, da palavra, e que nós voltamos para o princípio da palavra. E a gente começa pensando em questão de Páscoa, a gente lembra de Páscoa, a palavra vem da passagem do anjo da morte, que iniciou todo esse período. E hoje nós também falamos da Páscoa, mas nós falamos de uma outra Páscoa, que é a Páscoa cristã, que é da morte e ressurreição de Jesus. Isso nos leva a gente pensar em algumas coisas em respeito à Páscoa. Leva a primeira coisa uma reflexão. Nós começamos na sexta-feira, começa a falar da morte e no domingo começa a falar da ressurreição. Isso nos traz uma esperança muito grande dentro de nós, porque nós estamos aqui literalmente também de passagem. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma fumaça. E nós estamos aqui numa esperança de ser promovido para a glória. Apesar de que eu acho que, se eu perguntar se alguém quer ser promovido para a glória aqui, eu acho que ninguém vai querer levantar a mão, né? Todos nós queremos, mas ao mesmo tempo também não queremos. E a gente começa a refletir, nós temos uma esperança e nós começamos o quê? Uma renovação dentro de nós. Há uma necessidade como cristão da gente renovar as nossas vidas cada dia. E aí a gente começa a pensar realmente em algumas coisas, e a gente começa a analisar algumas coisas das nossas vidas. E nessa noite nós vamos estar falando sobre 4 coisas que o cristão precisa ser. 4 coisas que é muito importante nas nossas vidas, 4 coisas que é importante para a igreja, e 4 coisas importantes que a igreja seja, não dentro dela, mas no mundo.
E a primeira coisa é um texto, nós vamos usar alguns textos bem conhecidos. Primeiro texto, Mateus capítulo 5, verso 13. É um texto que nós sabemos, normalmente a igreja, os membros da igreja sabem esse texto de cor. E a gente começa a analisar algumas coisas em relação a esse texto. E a gente começa a pensar algumas coisas que é importante para nós. E Mateus, ele nos diz, né? Vós sois o quê? O sal da terra. Ora, se o sal viesse insípido, como restaurar o sabor? Não tem como restaurar. Para nada mais presta senão para o quê? Ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É interessante, quando a gente pensa em questão desse texto, quando diz que nós somos o sal da terra, ou nós somos o sal tem um papel fundamental na vida do ser humano. Nós não podemos usar nem muito e nem pouco. Se você colocar muito sal numa massa, a textura também fica ruim. A liga também vai ficar ruim. Não vai ser uma coisa boa. Se nós colocarmos muito sal, o que vai acontecer? Perde também o prazer de comer aquilo porque está salgado. Aí você vai ter que estar com vários copos de água na sua volta. E o sal, ele tem um papel fundamental também nas nossas vidas. No nosso corpo, nós necessitamos também do sal. O sal também faz a liga em relação para o nosso corpo. E a necessidade da gente pensar a respeito que tipo de sal, né? Hoje muito se fala do sal de Himalaia, né? Que é o melhor sal que tem. Nós usamos o sal refinado, que não é tão bom para a saúde, mas é o que nós temos, e o que nós mais usamos. E aí a gente começa a ver que tem sal que é chamado bom, sal ruim, que faz isso, faz aquilo outro. E a gente começa a fazer um paralelo em relação à igreja também, a nossa vida dentro da igreja. E a gente começa a pensar realmente naquilo que o cristão é ou deixa de ser. Ou que tipo de sal também ele tem sido. E a gente começa a pensar que o sal é fundamental. Quem gosta de uma comida sem sal aqui? Alguém gosta de comida sem sal? Não, né? Eu acredito que não. Porque a comida sem sal nós dizemos que é uma comida de quê? Doente. E se não tem aquilo, porque a pessoa está doente e não pode comer o sal, então é uma comida sem prazer. A gente come sem prazer, porque não tem sabor. E às vezes, dentro da igreja, nós estamos também dessa maneira. Às vezes nós estamos dentro da igreja e não estamos sendo aquele sal, ou melhor, dentro da igreja, não no mundo. Nós não estamos produzindo, não estamos dando o sabor necessário que o mundo precisa, e nós falamos que o mundo está ruim. Mas não pensamos que nós estamos lá para o quê? Temperar o mundo. A igreja tem um papel fundamental no mundo. A igreja tem um papel muito importante, que é o papel de dar o sabor para as pessoas viver. Tem uns amigos, ou um amigo lá que nós estamos conversando, e como tinha um aqui que faleceu há pouco tempo, ele estava sempre falando em se matar. Que ele não tinha mais prazer na vida. Que a vida para ele não tinha mais significado. Aí vem aquela parte aonde que está no texto. Se o sal vier a ser insípido, como restaurar esse sabor? O que essa palavra quer dizer? O que é insípido? Às vezes nós lemos algumas palavras na Bíblia, ou as pessoas falam alguma coisa e nós nem passamos percebido e não percebemos realmente. Insípido é destituído de sabor, desprovido de interesse. Não tem interesse nenhum, aquilo você não tem interesse, não tem sabor, não tem nada, não tem vida.
E como cristão, nós precisamos pensar, temos que refletir que tipo de vida que nós estamos vivendo, estamos levando para as pessoas que estão do nosso lado. Que tipo de sal eu tenho sido na vida das pessoas. O culto termina 10h30. 23h30, então tá bom. Há uma necessidade da gente pensar o sabor que nós estamos sendo fora da igreja. Porque dentro da igreja é muito bom, mas fora da igreja a gente precisa começar a refletir que tipo de conduta nós temos tido, que tipo de sal nós temos sido. Será que a minha vida lá fora está servindo para ser lançado fora e ser pisado, porque eu estou sendo um cristão que não estou levando sabor nenhum para o mundo? A Páscoa faz a gente refletir a respeito daquilo que Cristo fez por nós. Faz a gente refletir da maneira que Deus detalhou todas as coisas para que pudéssemos ter a salvação. Nós vemos lá, quando Deus protegeu os seus na saída do Egito, e nós vemos no Novo Testamento a maneira que Deus nos protegeu, dando Jesus para morrer em nosso lugar. E nós levantamos as mãos, agradecemos, glorificamos a Deus, exaltamos a Deus, mas aí nós começamos a pensar lá fora, como que é a nossa vida? Quando nós pensamos a respeito, né, voltando dos antigos, porque a gente que é mais velho acaba esquecendo das coisas, né? Depois, quando um irmão começa a falar, a gente começa a relembrar de várias coisas. Quando Deus me converteu, isso já vai para 40 e poucos anos, né? Não é porque eu estou tão velho assim não, mas a gente esquece a data anterior e pensa na data depois do novo nascimento, então fica mais fácil, né? A gente fica um pouquinho mais jovem em relação a isso. Então, eu estou na igreja há vai fazer 44 anos. Então, a minha idade nova é 44 anos, vamos deixar as outras, né? Deixa aí para o Frank e outras pessoas aí que tem uma idade um pouquinho mais do que a gente, né? Você tem mais idade de igreja do que eu, né, Frank? 55 anos? Que bom, então ele é mais velho do que eu. A gente fica feliz em questão disso. Quantas pregações nós ouvimos falar a respeito disto? Quantas vezes nós ouvimos falar que nós temos que ser o sal da terra, que nós somos o sal, somos o tempero, aquela coisa boa, e nós esquecemos em relação a isto. Outra coisa que nós temos que pensar e temos que ser, que na continuação do texto nos diz ser luz. Mateus 5,14, ele começa a nos dizer: vós sois... Eu estou meio velho, podia falar um pouquinho mais alto? A luz do mundo. A luz é uma coisa muito interessante, né? Na escola dominical foi falado a respeito disso. Quem esteve na escola dominical, quem ouviu a escola dominical, também foi falado a respeito disso, né? Teve uma irmã que falou que, não lembro quem foi, a idade não permite lembrar mesmo, que ela foi ver o que é escuridão quando ela foi para a roça. Aí ela descobriu que era a verdadeira escuridão. Porque na cidade nós temos aqui, pode acabar a luz aqui, mas não acabou no Vila Americana, ou não acabou no Volta Grande, então fica aquele reflexo. Ou às vezes, Dom Bosco, vem um reflexo da luz de lá para cá. E mesmo que tenha acabado por lá, vem lá da vila, ou do outro lugar, seja qualquer. Mas tem alguma coisa de luz. Quando nós estamos na luz, nós estamos na ausência total da escuridão. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. E se nós somos a luz do mundo, e se nós estamos iluminando o mundo, o que deveria estar acontecendo com o mundo? Brilhando, exatamente.
o mundo deveria estar brilhando. E por que o mundo não brilha? Porque muitas das vezes nós, como igreja, nós somos a verdadeira luz. Claro, muitos dos irmãos aqui são luz. Muitos dos irmãos aqui estão iluminando lá fora. Mas nós estamos não falando não da quinta igreja presbiteriana só. Nós estamos falando da igreja de Cristo na face da terra. E quando nós olhamos para a igreja hoje, de modo geral, nós vemos cada coisa que está acontecendo, que nós ficamos o quê? Estarrecido. Também na escola dominical foi falado a respeito disso, né? De alguns pastores que a gente não imagina o que estão fazendo, as heresias estão surgindo por aí. Um pastor, falando em questão de heresia, ele falou que o útero da mãe dele era tão nobre quanto o útero de Maria. Porque a mãe dele gerou ele. Ele se igualando com Jesus. Não vamos falar o nome, né? Vamos respeitar, vamos aproveitar o que o nosso irmão Frank falou também. Não vamos falar o nome, vamos falar o santo. Mas está na internet para ver. Ele falando a respeito disso. Que luz que nós estamos iluminando. A igreja presbiteriana, de um modo geral, graças a Deus, nós temos uma doutrina boa, nós temos o estudo da palavra, somos reconhecidos como uma igreja que tem a palavra, que estuda a palavra, mas nós precisamos também ser mais luz no meio da sociedade. Por que nós precisamos ser mais luz? Como nos diz o texto, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A cidade está lá no monte, está com a luz toda acesa, como que vai esconder aquela cidade? Mesmo que não esteja no alto do monte, como eu falei aqui, pode acabar a luz aqui, mas a luz do Volta Grande vai refletir aqui, a luz da vila vai chegar até aqui. Não interessa onde que você está, interessa que você tem que ser essa luz, mostrar mesmo que chegue a luz fraquinha lá na frente. Mas ela vai chegar porque você está ali. É como muitas das vezes acontece, você está no meio de um grupo de pessoas, aí um fala, não fala isso não, porque o fulano é cristão. Vamos respeitá-lo. Ele está sendo o que ali? Luz aonde ele está. Porque ele não vai compactuar com aquelas coisas que estão sendo faladas. E as pessoas vão respeitá-lo, porque ali onde que ele está, ele vai brilhar. Não sei quantos aqui estuda, né, bastante, e é claro, quando a gente vai falar também de escola dominical, vai pregar, claro que a gente pesquisa algumas coisas, né? Então, não que nós sabemos muitas coisas, mas é porque a gente pesquisa em relação a isso. Alguém sabe a distância do Sol para a Terra? Eu apertei os irmãos sem abraçar, não é verdade? Apertei sem encostar a mão, né? Exatamente, alguns anos-luz. Alguém chuta Alguém consegue chutar alguma coisa? Não é pouco, não, é muito. São milhões. Alguém, por acaso, consegue chutar quantos milhões de anos-luz? Também não, menos de 1/3 disso. Eu acho que é. Mais 50%. 150 milhões de anos-luz. E é interessante que o Sol está a 150 milhões de anos-luz. Mas se o Sol apagar, hoje ou agora, sabe quanto tempo acabou a luz aqui? Em 8 minutos e 20 segundos. 150 milhões de anos-luz, em 8 minutos e 20 segundos, acaba a luz na Terra. Tão pouco tempo, para uma distância tão grande. E nós não podemos esquecer que a luz do nosso Deus é muito mais, é infinitamente maior do que a luz
do sol. E se a luz do nosso Deus é tão grande, tão poderosa, muito mais do que o sol, foi o nosso Deus que criou o sol, por que nós, como igreja, não refletimos a verdadeira luz do nosso Deus para o mundo? Se em 8 minutos a luz do sol se apaga, então a luz do nosso Deus, ela é maior. Consequentemente, então, demoraria um tempo maior. E como cristão, nós precisamos pensar em questão disso, de ser essa luz. Nós não podemos esconder uma cidade, nós não podemos esconder as nossas vidas, que é para brilhar no mundo, porque nós temos um Deus dentro de nós. Assim também, o verso 16, né? Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. A nossa luz tem que brilhar diante dos homens. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Nós precisamos brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mas não é porque você é bom, ou porque você é isso, ou aquilo outro. Vê as suas obras para quê? Para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. Não porque nós temos alguma coisa de boa, de bom, mas é para que o nome do nosso Deus seja glorificado através das nossas vidas. E às vezes o nome do nosso Deus não está sendo glorificado porque nós não estamos brilhando o suficiente para que as pessoas glorifiquem a Deus. Para que as pessoas possam realmente sair das trevas. Para que a ausência, né, vamos dizer assim, a ausência das trevas, da escuridão, porque na realidade nós não medimos a escuridão. A escuridão se mede com a luz. Nós medimos a luz e não a escuridão. Sem luz, não há nada para se ver. E nós, como cristãos, nós precisamos pensar em questão disso e refletir a luz do nosso Deus. Nós precisamos brilhar para que as pessoas possam glorificar a Deus através das nossas vidas. Deus nos chamou para essas coisas. Deus nos escolheu para essas coisas. Deus nos deu a missão de sermos também luz aqui. Precisamos ser sal, precisamos ser sal. Precisamos ser luz, precisamos ser luz. Precisamos realmente refletir aquilo que é necessário na vida das pessoas. Da maneira que o nosso astro, o sol, brilha e chega na distância que ele chega, com o nosso testemunho, com a nossa vida, nós também precisamos refletir essa luz, precisamos mostrar realmente aquilo que é importante para a vida das pessoas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia tudo o que se encontra na casa. É para isso. Foi para isso que Deus nos escolheu. Foi para isso que Deus nos chamou. E é isso que Deus quer de nós. Essa é mais uma da característica de ser cristão. É para isso que nós estamos aqui. E é para isso que nós vivemos e devemos glorificar a Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Mas tem uma coisa muito importante, que nós precisamos pensar, refletir e viver. Um outro texto que se encontra lá na primeira carta, né, de João, capítulo 1, a partir do verso 5. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso de 5 a 7. Ora, a mensagem
da parte dele que temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é o que mesmo? E depois que Deus é luz, o que acontece? Não há mesmo. Não há nele treva nenhuma. Por que não há treva nenhuma em relação ao nosso Deus? O que nos diz o versículo? Eu estou procurando aqui, né? Estou chegando lá. E depois, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, não podemos o quê? Andar em treva. Por quê? Deus é luz. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Temos que o quê? Andarmos com Ele. Precisamos andar na luz do nosso Deus. Para quê? Para que essa luz possa refletir através de nós. O sol não está aqui mais, né, conosco agora, mas está refletindo aonde? Aonde que o sol está refletindo? Na lua, para nós. Mas nós podemos ver, não estamos na ausência total. Nós estamos aqui porque temos a energia, mas podíamos estar aqui brilhando de outra maneira. Uma vela não seria tão iluminar tanto quanto essa lâmpada, mas nós estaremos iluminando aqui. E às vezes, nossa vida cristã não estamos tão claro quanto aquela, mas temos que ser pelo menos uma vela na vida das pessoas. Por onde que nós andarmos, nós temos que ser luz. Nós temos que fazer realmente a parte que cabe a nós. E voltando no versículo 6, né? E se dissermos que mantemos comunhão uns com os outros e andamos nas trevas, nós estamos mentindo e não praticando a verdade. É importante nós refletirmos a respeito disso. Por isso eu comecei falando a respeito da Páscoa, que nos leva à reflexão daquilo que nós devemos ser. Precisamos refletir na vida cristã que nós estamos levando. Precisamos refletir na nossa vida cristã o tipo de sal que nós temos sido, a luz que nós temos sido. E precisamos refletir também nas nossas vidas, no dia a dia, uma coisa também que é muito importante. O Brasil, ano passado, falou muito a respeito disto. Nós tivemos um ano de 2022 meio complicado, onde que houve uma divisão muito grande no nosso país. E falou-se muitas coisas. Vivemos experiências tremendas. E foram coisas assim que não sabíamos realmente o rumo que nós íamos levar, e nós ficamos até com medo em relação a 2023. Porque no 2023, algumas coisas podiam ter mudado, como mudou. E nós precisamos pensar a respeito dessas coisas. 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, nos diz uma coisa muito importante para nós. Uma coisa que muda uma política de um país em relação ao outro. Muda a política de modo geral. E que nos diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. De sorte que nós somos o quê? Embaixador. Qual é a função do embaixador? O que o embaixador faz? O embaixador, ele é o representante de uma nação em outro lugar. O que o embaixador fala na outra nação é o que o seu país está falando para aquela nação.
Uma palavra maldada de um embaixador pode provocar uma guerra. Porque ele é a autoridade máxima do país naquela nação. E às vezes um embaixador fala alguma coisa, quem nomeia o embaixador é o presidente chama o embaixador para que ele possa explicar aquilo que ele está falando na outra nação. Por isso que um presidente escolhe o embaixador, ou nomeia o embaixador para o outro país, que pense da maneira que ele pense, que tenha a mesma linha dele. E quando Deus te chamou para ser embaixador, é porque Ele sabe que você pensa também da maneira que Ele quer que você pense. Ele quer te colocar aqui como representante dele mesmo. Ele quer que você aqui, aonde que você estiver, fale verdadeiramente em nome dele. Não em seu nome. Nós costumamos ouvir muito, né? As pessoas dizer, não, isso é em nome de Jesus. É uma expressão que é muito comum hoje, nós ouvimos, até mesmo pelo não cristão. Mas nós precisamos refletir naquilo que nós falamos, que nós estamos representando, qual Deus que nós estamos representando, e se nós estamos representando realmente a vontade de Deus aqui na terra. Se eu estou sendo o embaixador do meu Deus aqui, se eu estou sendo realmente o embaixador bíblico, se eu estou sendo o emissário de Deus aqui na terra, se eu estou sendo o mensageiro de Deus aqui na terra. Nós falamos muitas das vezes, né, que a palavra de Deus é a boca de Deus. Mas a palavra de Deus, esse livro, aqui, não faz diferença nenhuma na vida das pessoas. Mas esse livro, dentro da sua vida, vai fazer uma tremenda diferença na vida de outra pessoa. Porque a palavra de Deus vai estar dentro de você. E você vai estar sendo o quê? O representante, o embaixador de Deus aqui na terra. Você vai estar representando o reino de Deus aonde que você está, na nação que você está. Porque nós estamos aqui como mensageiro do nosso Deus. E é necessário que a igreja pense a respeito disso, é necessário que a igreja viva o verdadeiro evangelho de Deus para representá-lo. Não coloquei no texto, não passei para os irmãos lá, mas pensamos em relação a igreja fala muito a respeito de Efésios capítulo 2, nós pensamos no verso 10, né, que nos diz que nós somos salvos pela graça. Não é pela graça que nós somos salvos? Aliás, o 8 que é o somos pela graça, desculpa. O 8 nós somos salvos pela graça do nosso Deus. Deus nos salva pela graça mediante a fé. E nos diz que isso não é dom nosso, mas dom de quem? De Deus. Mas nós somos salvos para quê? Aí sim que é o 10. Por favor, coloca para a gente o 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? As quais Deus de antemão preparou para que nós, o quê? Andássemos nela. Você é salvo para ser, o quê? Luz de Deus aqui na terra, embaixador de Deus aqui na terra. Deus preparou tudo isso para nós, para que pudéssemos ser realmente um cristão verdadeiro diante dele. Não ser um cristão dentro da igreja, não é esse o objetivo. Essas 4 paredes aqui não tem valor para Deus, mas a sua vida sim, a minha vida sim, as nossas vidas têm um valor tremendo para Deus. E Deus preparou coisas para nós, para que pudéssemos andar nelas. E às vezes nós esquecemos dessas coisas e não andamos. Às vezes a igreja esquece que Deus fez isso, preparou e quer que façamos, e nós
cruzamos os braços e ficamos em casa, sem fazer aquilo que é necessário fazer. O embaixador, ele é o representante máximo da nação. E você, como embaixador de Cristo, você é o representante máximo de Cristo junto aos seus amigos, junto à sociedade. Como embaixador, você tem a função, a obrigação de representar, e muito bem, o seu Deus. Porque você foi chamado para isso, para praticar as boas novas ou as boas obras que Deus preparou para você. Foi para isso que Deus chamou. Quando Deus preparou Paulo para pregar, para levar o Evangelho, e todos nós conhecemos a história de Paulo. Paulo estava perseguindo o cristão. E quando Deus falou com Paulo, ainda Deus foi até duro com Paulo, falando para Paulo que ele ia ver, ou ele ia sofrer por amor dele, ou por amor de Deus. E Paulo executou muito bem a função que Deus chamou, que Deus fez para ele. É necessário que nós possamos pensar a respeito dessas coisas. E além de ser embaixador, aí nós vamos falar de uma outra coisa que talvez as mulheres vão gostar mais. Daquilo que é agradável para sentir. Se nós tivéssemos, quem sabe, tivéssemos aqui com Chanel número 5 e pudéssemos distribuir para as irmãs, eu acho que as irmãs não iam gostar muito, né? Iam ficar meio chateadas. Quem sabe ganhar um Chanel número 5? Aí, as irmãs provavelmente, né? As irmãs sabem quanto custa um Chanel número 5? Alguém sabe? Hã? Olha, o número 1 não queira saber não, porque o número 1 é muito mais caro do que o número 5, por incrível que pareça. Um vidrinho de Chanel número 5, de 100 ml, me custa uma bagatela de 1.000 e pouquinho, uns R$1.200, você acha aqui no Brasil. Coisa boba, né? É um perfume assim que não é tão chique, não é tão caro, mas o Chanel número 5 realmente não é um perfume caro. É um perfume relativamente barato. É relativamente barato. Os irmãos vão perceber a respeito disso. Mas é um cobiçado. E a gente não sabe nem o nome dessas coisas, né? Particularmente de perfume. A minha irmã pediu que eu trouxesse um perfume para ela. E eu falei, escreve esse palavrão, porque eu não sei falar isso não. Eu vou lá, eu compro o perfume para você, mas eu não sei falar esse nome. E tem um outro, né, chamado Sumuki Nabel. Alguém já ouviu falar desse perfume? Não? Nunca ouviram falar desse perfume? Esse é fogo, né? É um perfume um pouquinho mais caro do que o Chanel número 5. O Chanel número 5, em reais, né, como eu falei, custou de 1.200. O outro custa 1.295 milhões de dólares. Alguém já pensou num perfume custar mais de 1 milhão de dólares? Pensando nisso, o Chanel é baratinho, né? Ficou barato. Ficou de graça, né? Existe um perfume tão caro, mas existe um perfume muito mais caro do que isto. Existe uma essência de um perfume que foi muito mais caro do que isto. Por quê? Como diz 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Tanto os que são salvos como os que se perdem. O que é 1 milhão de dólares pelo sangue que Cristo derramou por você?
que Cristo derramou por mim? O que é $1 milhão? Pelo sangue que Cristo derramou para nos tirar da condenação eterna. Não é nada. Tem um irmão, mora aqui no Parque das Ilhas, e foi bombeiro militar por muitos anos, já aposentou como bombeiro, vários cursos no bombeiro, e ele teve situações assim terríveis como bombeiro. Fez curso de mergulhador, né? Então, às vezes, era uma necessidade de mergulhar para tirar, às vezes, corpo, como já tirou o corpo agarrado no fundo, teve que ir lá mergulhar de lago, tirar o corpo. Várias situações. Situações que ele falou que entrou em certos lugares pequenos, apertados, para apagar o fogo, e ele entrava e apagava o fogo. E ele, depois de aposentado, teve um ataque cardíaco, teve que fazer uma cirurgia no coração, e quando ele voltou da anestesia, ele não estava conseguindo respirar direito. Ficou 2 dias com falta de ar. Nesses 2 dias de falta de ar, ele desenvolveu a síndrome de pânico pós-traumático. Está à base de medicamento. Mas ele fala o seguinte: quantas coisas eu passei, quantas dificuldades eu tive quando eu estava na ativa, e apenas porque não consegui respirar direito, a minha vida mudou. Hoje eu estou à base de remédio. E quantas vezes nós olhamos realmente para isso, o bom perfume de Cristo, o sangue de Cristo, a essência que Cristo derramou por nós, e Ele quer que nós sejamos esse bom perfume, e nós esquecemos de tudo aquilo que já foi feito por nós, e deixamos de lado. Na Páscoa, é hora da gente pensar e refletir de tudo aquilo que nosso Deus fez por nós, daquele perfume, daquele aroma, daquela essência que nós podemos levar para as pessoas e ser na vida de cada um. Precisamos pensar realmente que nós somos esse perfume, ou podemos pensar também que perfume nós queremos. Os mais antigos aqui, né, ou melhor, trocando a palavra, né, os mais experientes aqui, vai lembrar de um perfume, se eu não me engano, o nome é Tabu. Eu acho que era isso mesmo, né? Quem lembra desse Tabu? O que acontecia com o Tabu? Quem passava? Lembram disso? Já estão rindo? Os novos nem sabem. Olha. Exatamente. Quem passava o Tabu, se eu tivesse com o Tabu lá na porta, o pessoal já estava querendo sair. Eu não sei que perfume é esse, né? Se era perfume ou se era outra coisa. E vendia muito. A minha mãe tinha uma loja e tinha o perfume Tabu, e como vendia aquilo ali. Os mais antigos vão lembrar também os mais experientes, desculpa, meus irmãos. Depois que eu cheguei na idade que eu estou, a gente já começa a trocar os termos, né? Quando eu era jovem, eu chamava os outros de velho. Agora a gente chama de experiente, melhor idade, né? A tal da criolina. Lembram disso? Lembra, né? Aquilo era uma maravilha, não é verdade? Hoje nós temos aí os desinfetantes maravilhosos. São cheiros, são essências, são perfumes. E nós precisamos pensar a respeito dessas coisas. Que tipo de perfume eu tenho sido? Qual é o valor realmente do meu perfume? Não financeiro, mas o valor do meu perfume para a vida daquela outra pessoa que está ali. Como que eu estou impactando para ele? O cheiro
é agradável ou não? A minha presença é agradável ou não? Estar perto dele é uma coisa prazerosa, porque ele está sentindo uma coisa agradável. E às vezes nós estamos ali como um tabu, e não como um Chanel. A igreja precisa ser, né, nem só um Chanel, mas o outro que eu tenho que ficar olhando o nome aqui, porque eu não sei falar direito, né? Sumuk Nabel. Aquele perfume caro, que todo mundo que conhece vai querer. Você tem que ser aquele irmão que quem te conhece vai ter o prazer de estar do teu lado. Vai querer que você esteja ali, no meio dele. Porque quando você estiver ali, a sua presença vai trazer algo gostoso, agradável, diferente. E ele vai poder até dizer, olha, eu sou amigo do fulano. E as pessoas vão ficar felizes, porque vai ter prazer de falar de você. Não porque você tem dinheiro ou deixou de ter dinheiro. Não porque você tem poder ou deixou de ter poder. Mas porque a sua presença é agradável. Você vai estar num lugar onde que as pessoas vão ter prazer, porque você é um bom perfume. Você está ali para colocar um ambiente perfumado, agradável, onde que as pessoas vão ter prazer de estar em volta. Qual a essência de Deus você tem sido na vida das pessoas? Que tipo de essência você tem sido? Que perfume você tem levado para as pessoas? Voltando a falar da Páscoa, daquelas 3 coisas que nós falamos no início, que é reflexão, esperança e renovação. Nós estamos aqui numa reflexão como igreja. Hoje nós temos igrejas aonde que é igreja Paulo Coelho, que eu costumo dizer. Mensagem de alta ajuda. É o que mais temos espalhado nesse país. Mas nós não estamos aqui para ser uma igreja Paulo Coelho. Por favor, não estou criticando o Paulo Coelho. É o estilo de livro do Paulo Coelho. Ok? Mas nós precisamos refletir realmente, porque nós precisamos levar a esperança para este mundo. Cheguei semana passada, estou indo embora agora quinta-feira. Quantas pessoas falando e querendo sair do país? Quantas pessoas querendo ir embora? Quantas pessoas falam, não, eu estou doido para ir para Portugal. Quantas pessoas sem esperança no nosso país, achando que aqui não vai dar certo. Porque não tem esperança nenhuma. Mas como cristão nós precisamos refletir, levar esperança e, acima de tudo, uma renovação na vida das pessoas. A Páscoa nos leva a isto, nos leva a pensar que nós precisamos, como igreja, ser essa esperança, essa renovação, que as pessoas possam refletir através das nossas vidas o amor de Deus, que eles possam olhar para nós e sentir realmente um sabor do cristianismo diferente, um sabor do cristianismo bem temperado. Quando a gente pega aquela comida com tempero, aquele tempero agradável, bom, e às vezes a gente até come um pouquinho mais, excede, porque a comida está muito boa. Precisamos pensar que, como igreja, nós temos que ser esse tempero. E a gente comendo, e a gente começa a refletir uma luz, porque nós somos alimentados, vamos refletir a luz do nosso Deus. Porque nós somos a luz do mundo.
E refletindo essa luz do mundo, nós vamos estar representando muito bem o nosso Deus, porque nós somos embaixadores. E como embaixador, as pessoas vão ter prazer de estar do nosso lado, porque nós temos uma essência, o bom perfume que vem de Deus. Que Deus possa colocar nos nossos corações esse desejo, que nós possamos, como cristão, né, precisamos colocar isso na nossa vida, pelo menos essas 4 coisas. Tem muito mais coisas, mas essas 4 coisas nós não podemos deixar de lado. Temos que ser o sal, temos que ser a luz, temos que ser realmente o embaixador e o bom perfume de Deus. Que Deus possa trazer dentro de nós essa mensagem, trazer dentro de nós o desejo de sermos realmente o representante, e que nós possamos constantemente estar refletindo, levando a esperança e a renovação na vida das pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa trazer realmente o desejo ardente de sermos verdadeiro cristão na presença dEle. Que Deus assim nos abençoe. Amém?